Temos bomba atômica! Hoje eu usei aqui no vídeo da manhã esse chapéu aí. Muita gente falou, usa de novo, e algumas pessoas falaram, não, Thiago, você tá parecendo o Bolsominion do agro. Uma pessoa falou, parece até o Zé Trovão. Eu falei, calma aí, ofensa não. Comenta aí se eu uso ou não no próximo vídeo o chapéu. Muita gente falou, pode usar, Thiago, é festa junina, tem nada a ver com agro. Então, comenta aí. Agora vamos falar da bomba atômica contra Jair Messias Bolsonaro. Olha, revelação feita pela Meta. Se você não sabe, Meta é a empresa de Mark Zuckerberg, é a empresa dona de Facebook, Instagram e WhatsApp. Revelação feita pela Meta. Depois dessa, não tem como Bolsonaro não ser preso. Se o Bolsonaro não for preso nas próximas 48 horas, olha, fecha o Brasil para balanço, porque tem coisa muito errada. Vou te explicar aqui, você vai entender, tintim por tintim, como não tem chance de ele não ser preso, a não ser que o Alexandre de Moraes desmoralize aí o processo do golpe. Por quê? Porque pelo mesmo motivo pelo qual o Bolsonaro vai ser preso, 2 outros foram presos, inclusive um na semana passada. O que aconteceu? A revista Veja disse que o Tenente Coronel Cid fez uma matéria na semana retrasada, dizendo que o Tenente Coronel Cid criou um perfil no Instagram, um perfil chamado Gabriela R07, e que esse perfil estava aí trocando mensagens com aliados do Bolsonaro e, inclusive, vazando detalhes da sua delação. E que o Cid dizia ali que foi coagido, que foi obrigado a delatar, tudo mais, que ele não queria e tal. Ok. O advogado do Bolsonaro, o Dr. Bueno, ele, poucos dias antes, no depoimento do Tenente Coronel Cid, ele perguntou para o Tenente Coronel Cid sobre esse perfil no Instagram. E o Cid ficou assim, meio sem saber, e depois negou, falou que não, falou, Gabriela é o nome da minha esposa, mas não sei. Acontece que dias depois, a Veja mostrou uma selfie, assim, selfie, que o Cid tirou e mandou por esse perfil, por mensagem, para o interlocutor dele, que depois viemos a saber, porque ele mesmo resolveu ir para a Globo anunciar, com toda a pompa e todo orgulhoso, o interlocutor do Tenente Coronel Cid era o advogado do Marcelo Câmara. Marcelo Câmara era um dos guarda-costas do Bolsonaro e também aí assessor direto do Bolsonaro e ajudou o Bolsonaro em vários crimes. Marcelo Câmara também, investigado aí por tentativa de golpe de Estado, estava no do cartão de vacinação e no caso das joias. Todos os casos do Bolsonaro, o Marcelo Câmara está ali envolvido. Pô, que coisa. O advogado dele foi a Globo. Quem plantonista que está acompanhando aqui já deve estar careca de saber. E ele foi lá, deu uma entrevista e disse, não, eu que falei com o Cid, e eu guardei essa bomba para esse momento, a conversa foi em janeiro de 2024, mas eu guardei a bomba para esse momento para vocês verem que esse processo é uma farsa, bererê, barará. O que acontece? Acontece que, a partir do momento em que uma pessoa tem um advogado e subestabelece uma procuração, dizendo, você me representa no processo número tal e tal, esse advogado representa a pessoa em tudo que tem a ver com aquele processo. E há uma ordem do Alexandre de Moraes que a delação do Cid é sigilosa e que nenhum dos outros investigados, agora réus, e os que ainda são investigados, e os que ainda estão para serem tornados réus, denunciados, indiciados, etc., pode entrar em contato com o Cid, nem direta e nem indiretamente. Só que quando tem um advogado com uma procuração para representar fulano nesse processo, e o advogado entra em contato com o Cid, não importa se o Cid que entrou em contato com ele, se foi o Cid, o advogado tinha a obrigação de falar para a STF. Se ele respondeu a mensagem, e pior, ficou trocando conversas, o que acontece, eu já expliquei isso na semana passada, o cliente dele foi preso. Porque, na verdade, o Cid estava entrando em contato com o cliente, não com o advogado. O Cid nem conhece o advogado. O que ele ia falar com o advogado? Ele ia falar com o advogado porque é advogado do amigo dele. O Cid não tem nada com o Dr. Kuntz, que é o advogado do Marcelo Câmara. Não sei como ele não demitiu o advogado até agora. É um nível de burrice assim, estratosférico. Pois bem, o Cid disse que a conta não é dele, que foi uma tramóia, que vai provar isso. Hoje o Cid fez uma careação com o Braga Neto. Não tem muitos detalhes, a imprensa ainda não deu muitos detalhes, mas do que saiu aí, os dois brigaram, o Braga Neto chamou o Cid de mentiroso, e o Cid disse que apresentou uma prova, a defesa dele, uma prova cabal de que essa conta do Instagram não é dele. Porém, e agora vem a bomba, a Meta, dona do Facebook, apresentou ali para o STF, a Meta foi convocada pelo Alexandre a dar os dados da conta, e disse, olha, essa conta foi criada com um e-mail, foi verificada no e-mail maurocid,
gmail.com, que é o e-mail cadastrado em nome do Tenente Coronel Cid desde 2005. Ele usa o mesmo e-mail desde 2005, o Cid. E este e-mail criou a conta de Instagram, gabrielar07@gmail.com. Arroba gabrielar07. Então, e-mail maurocid@gmail.com. Quer dizer, a conta é do Cid mesmo. Segundo, aí a meta, esse e-mail foi verificado na conta. Quando você cria ali o Instagram, você tem que ter ou um telefone ou um e-mail. Isso você faz por e-mail, eles mandam um código para o seu e-mail, você tem que colocar aquele código ali no Instagram, senão não verifica a sua conta. Então, e não estou falando verificada de ter o selinho azul, e sim para você poder ter a conta. Quem tem conta aí no Instagram sabe, você ou tá ligado ao seu número de telefone ou ao seu e-mail, ou os dois. Agora não tem mais como dizer que não foi o Cid. Aí você fala, pô, Thiago, então tá confirmado, o Marcelo Câmara tem que estar preso mesmo e o advogado dele possivelmente. Correto, Thiago? Correto. Só que tem uma coisa, vamos voltar um pouquinho mais no tempo. Já vem a bomba atômica. O senhor Braga Neto está preso. Foi ele quem fez a cariação com o Cid hoje de manhã. E estava dizendo que eu não te entreguei dinheiro em caixa de nada, porque o Cid disse que pro golpe punhal verde e amarelo foi entregue dinheiro ali numa caixa de vinho, que era para financiar ali a viagem de alguns que não precisavam comprar armas, que já tinham armas do exército, que foram ali para sequestrar o Alexandre de Moraes. O plano foi abortado no meio, já estavam na rua para sequestrar o Alexandre, estavam a postos. E as localizações de celulares mostram, inclusive, onde eles estavam a postos ali. E as mensagens, etc. Brigaram ali e tudo mais. Por que o Braga Neto está preso? Você se lembra, plantonista? Eu vou refrescar sua memória. Porque a Polícia Federal encontrou mensagens do Braga Neto com o pai do Tenente Coronel Cid. E aí, o Alexandre de Moraes mandou prender o Braga Neto imediatamente. A Procuradoria-Geral da República pediu a prisão, o Alexandre deferiu, dizendo, olha, ele está se comunicando indiretamente com o delator. Ele é proibido de se comunicar com o delator. Ele falar com o pai do delator é uma comunicação indireta com ele. O caso do Marcelo Câmara é pior. E você vai ver que o do Bolsonaro é muito pior que os dois até. Por quê? O Marcelo Câmara se comunicou com o Cid através do seu advogado. E aí o advogado tem procuração. Se o Cid está naquele processo, número tal, que o advogado tem procuração para representar o Marcelo Câmara, então é como se o Marcelo Câmara estivesse contactando o Cid. Veja, o do Braga Neto é um contato direto dele com o Cid, com o delator. O do Braga Neto foi com o pai do delator. E você vê, Braga Neto está preso aí há meses. São 6 meses de prisão do Braga Neto. E o Marcelo Câmara foi preso semana passada. Então você tem um caso de 6 meses que a prisão foi mantida, mesmo após todos os depoimentos, a prisão do Braga Neto foi mantida. Quer dizer, ele ainda pensou, não, quando acabarem os depoimentos não tem mais como eu coagir nenhuma testemunha, então vão me soltar. Não, foi mantida. E o Marcelo Câmara é uma coisa recente. Agora vamos ao caso de Jair Messias Bolsonaro, de acordo aí com a Meta. Informação bombástica. E olha que a Meta é bolsonarista, hein? O perfil do Tenente Coronel Cid trocava mensagens com 2 outros perfis. Um deles é o perfil do advogado do Marcelo Câmara, que está preso, Marcelo Câmara. O outro é o perfil do advogado Bueno, de Jair Messias Bolsonaro. O advogado do Bolsonaro também trocava mensagens com o Mauro Cid. Se o Marcelo Câmara foi preso por isso, o Bolsonaro tem que ser. Só que agora vem a bomba, maior que essa. Você vai falar, pô, maior. O Cid tinha um grupo de chat ali do Instagram com os 2 advogados, com o advogado do Marcelo Câmara e com o advogado do Bolsonaro. Só que o advogado do Marcelo Câmara, nas conversas que ele tinha com o Cid, que ele mesmo mostrou, ele estava mais interessado em tentar ele mesmo virar advogado do Cid. Tentou obter ali uma coisinha ou outra da delação, mas boa parte da conversa era ele falando, olha Cid, seu advogado te cobrou 50 mil para tal coisa, pô, tá te cobrando ainda? Pô, questionando o valor dos honorários do outro. Tipo, eu sou mais barato, vou te ajudar por menos preço. E ainda falava, olha, a sua defesa não tá bem feita, viu? Você tem que mudar. E você vê, pô, peraí. É extremamente antiético um advogado falar isso pro cliente de outro, principalmente quando ele tem proibição de falar com essa pessoa. Já com o advogado do Bolsonaro, as conversas giravam todas em torno da delação. Ou seja, o caso do Tenente Coronel Cid com o advogado do Bolsonaro é 100 vezes pior. Porque não era o advogado tentando roubar o cliente ali do advogado do Cid, cooptá-lo ali. Não.
Era o advogado realmente querendo detalhes da delação e obtendo detalhes da delação. Quer dizer que desde janeiro de 2024, o Bolsonaro já sabia os detalhes da delação do Cid. Se o Marcelo Câmara foi preso faz 5 dias, por causa disso, o Bolsonaro tem que ser preso imediatamente. O Braga Neto foi preso por muito menos, mas por muitíssimo menos. Se o Alexandre de Moraes e o Procurador-Geral da República não mandarem prender o Bolsonaro imediatamente, o que acontece é que o processo todo do golpe se desmoraliza. Por quê? Nossa, então você prende um cara porque ele entrou em contato com o pai do delator. 6 meses preso, antes de julgamento. O que eu, Thiago, concordo. Você prende o outro porque o seu advogado, representando a ele, entrou em contato diretamente com o delator. E, inclusive, o advogado estava ali mais tentando cooptar um cliente para si mesmo do que detalhes da delação, apesar de que estava fazendo as duas coisas, segundo ele mesmo em entrevista. Mas você tem agora um outro que está solto, não está preso nem há 6 meses, e já deveria estar, que tem risco de fuga, que já tem aí um histórico de que ele se escondeu numa embaixada temendo ser preso, isso no carnaval do ano passado, quer dizer, risco altíssimo de fuga, que já tem um filho foragido, que tá aí obstruindo a justiça, pagando o filho dele, pagou R$2 milhões, palavra dele, pro filho dele ficar esbanjando nos Estados Unidos e fazendo ameaças a ministros que vão julgá-lo, porque as ameaças continuam principalmente nas páginas do Metrópolis, pelo Paulo Capelli, que é o nome do jornalista lá do Metrópolis, que faz essas reportagens. Eu sempre confundo Paulo Capelli e Ricardo Capelli. Um trabalhou aí no governo Lula, o excelente quadro, e outro é esse jornalista golpista do Metrópolis, que é porta-voz de bandido lá do Eduardo Bolsonaro, e fica ameaçando ministros do STF sem usar fonte. Aí ele não cita o Eduardo Bolsonaro como fonte, senão o Eduardo pode ir preso, né? Então ele cita, a fonte é ele mesmo. E aí esses jornalistas usam o sigilo da fonte e aí eles fazem ameaça a autoridades nas suas colunas. É isso. Pois bem, você vê o histórico do Bolsonaro. E aí você sabe que ele cometeu o mesmíssimo crime do Marcelo Câmara, que está preso, e 10 vezes pior, porque foi diretamente o advogado dele com o tenente-coronel Cid, do que o Braga Neto. Você fala, pô, peraí, se não prender agora não tem como. Alguns vão falar, e eu já sei qual é a desculpa, porque já isso sai na Globo, que tem ali fontes direto do STF para abafar para o Bolsonaro. Vão falar, não, é que o Alexandre de Moraes tem que comprovar que tipo de conversas que estavam tendo, e se a conta é mesmo do tenente-coronel Cid, vai que alguém roubou o e-mail dele e fez da conta ali com o e-mail antigo dele, e agora ele usa outro. Mas por que prendeu Marcelo Câmara, então? Se tinha que comprovar se era o Cid ou não, por que prendeu Marcelo Câmara semana passada? Por que isso vale para o Bolsonaro? Para o Bolsonaro ser preso, tem que comprovar se, olha, o e-mail que o Cid usa há 20 anos e foi usado para essa conta em janeiro de 2004, realmente é e-mail dele ainda, se ninguém hackeou o e-mail dele, coisa do tipo, que ele é uma pessoa muito burra, é capaz de ele ter deixado alguém usar o e-mail dele e nem saber. Será? Mas por que para o Bolsonaro tem que comprovar isso e para o Marcelo Câmara não? Aí vão falar, não, mas tem que comprovar que tipos de mensagem. A Meta já enviou cópia de todas as mensagens e até que tem um grupo entre os advogados. Agora não tem desculpa nem para o senhor Paulo Gustavo Gonet, que é uma lesma manca, e muito menos para o Alexandre de Moraes, que em tudo ele é rápido, menos para prender o Bolsonaro. No resto pode falar, ok, para prender o Bolsonaro é uma lentidão. Não tem mais desculpa. Se até o final da semana Jair Messias Bolsonaro não estiver preso, o Alexandre de Moraes vai fazer o quê? Vai soltar o Braga Neto e o Marcelo Câmara, soltar os dois outros bandidos? Porque coerência ele vai ter que manter. Agora ele vai manter coerência deixando todo mundo solto com risco de fuga? Igual a Carla Zambelli fugiu? Mas é que a Carla Zambelli ainda tinha um passaporte, não estava retido. Ela fugiu com um passaporte italiano. Você sabe se o Bolsonaro tem outro passaporte escondidinho, pronto para usar? E se o Braga Neto tem? E o Cid, iam fazer um passaporte português para ele. Será que não tem outro? Tem país aí que dá passaporte só pagando. Aí ele pega o passaporte, sai do Brasil com um passaporte de outro país, deixa ele sair. Se sai por terra, a Polícia Rodoviária Federal é toda bolsonarista. Óbvio que ele consegue ali mexer os pauzinhos do Bolsonaro para que deixem passar. Sai pela Argentina, pega o passaporte de outro país e foge. É isso? Não, né? Então veja que o cerco está fechando. Talvez estivessem esperando aí as acariações de hoje do Braga Neto e do Cid. O pouco que vazou é que eles brigaram muito. O advogado do Braga Neto, obviamente, é um mentiroso compulsivo, já mentiu algumas vezes, disse que o Cid foi chamado de mentiroso e abaixou a cabeça,
que o Cid tá mentindo muito e tudo mais. Concordo que o Cid é um mentiroso, tem que tirar os benefícios da delação dele. Inclusive, expliquei isso aqui no vídeo anterior sobre o assunto. Falei, olha, um dos motivos do Alexandre de Moraes não ter cancelado os benefícios da delação do Cid ainda são dois. Um motivo eu dei. É por quê? Porque se ele prendeu o Cid, aí o Cid não ia fazer a cariação com o Braga Neto ou ia fazer e ficar quieto. Ele, Cid, estando desesperado para manter a delação, nessa cariação ele vai ter que mostrar aí a que veio. Não se sabe se realmente mostrou a que veio ou não, mas agora já pode tirar os benefícios da delação do Cid, sendo comprovado aí que a conta é dele, já pode mandar prender o tenente-coronel Cid. O outro motivo segundo é que, geralmente, se alguém vai ter os benefícios da delação retirados, isso acontece no fim do processo. Quando saem ali, depois das alegações finais, sai a condenação e já sai ali, ó, fulano perdeu os benefícios, está condenado junto. Porém, o Cid não é a primeira vez que se tem provas de que ele rompe os termos da delação, a confidencialidade da delação. Então, nesse caso, é prisão em flagrante. Obstrução de justiça, não é para fazer isso. E prisão em flagrante de quem estava fazendo com ele. No caso, Marcelo Câmara, no caso, o Braga Neto está preso, e agora, no caso, Jair Messias Bolsonaro. Então tá chegando aí o momento da prisão do chefão da quadrilha. E eu percebi que isso tudo saiu na imprensa sem nenhum destaque. A imprensa finge que é anti-bolsonarista, mas eles querem o Bolsonaro poderoso para ver se o Bolsonaro ajuda bem o Tarcísio a ganhar do Lula. Então eles não dão destaque aí, aprende o Bolsonaro agora, não dão. Isso era para ser plantão da Globo. Ó, gente, prendeu Marcelo Câmara, prendeu Braga Neto, Bolsonaro é jaula. Quer opinião aí das plantonistas e dos plantonistas? Seguimos aqui na luta contra essa corja maldita que tá tentando sempre desgraçar o Brasil. Falou!